Oi, oi, oi. Eu quero trazer hoje uma situação que eu vivi na minha vida, né? Passei essa semana, algumas semanas atrás, e eu aprendi uma lição disso. E eu gosto muito dessas coisas. Quando você se põe disponível a aprender, você aprende com tudo e com todos, né? Principalmente quando você está buscando. Então eu trouxe. Hoje vai ter Caibalion para embasar o que eu estou falando. Hoje vai ter uma anotação da Bíblia de Mateus. E hoje vai ter o nosso querido curso em milagres também para embasar. Os três falam em diferentes, de forma na verdade muito parecida. Aquilo que eu vou falar agora. Seguinte, trabalho num lugar em que eu resolvo problemas, né? Eu tenho projetos para resolver e eu sou mensurada, o meu resultado é mensurado pelos casos que eu resolvo, né? Eu adoro, eu amo o que eu faço, eu tenho uma produtividade muito boa porque eu gosto muito do que eu faço. E, enfim, aconteceu essa semana uma situação, semana passada, na verdade, em que uma colega de trabalho minha, quando ela se deu conta de que ela estava lidando com um trabalho muito complicado, muito complexo, e ela não ia tirar vantagem a curto prazo daquilo, ela resolveu passar a bola adiante. Então, ela pegou uma brecha e falou: Olha, esse caso é da Marilza. Ela falou com o meu chefe não analisou o caso, ele simplesmente passou pro meu nome e eu achei estranho, eu falei, peraí, comecei a analisar e vi, o caso não é meu. O caso era difícil, mas não era meu. E como era final de mês, um projeto desse um caso desse, uma situação dessa, não resolvida, ia contabilizar como, ou seja, era mais um caso no mês e não foi resolvido, vai ser resolvido no outro mês, ou seja, vai reduzir a produtividade. Então, por isso que ela quis se livrar. Se o caso fosse resolvido, ela ia ficar para ela, né? E aí eu fiquei indignada com essa situação. Eu comecei a analisar por A mais B, comecei a fazer as anotações das coisas e falei, não, peraí, eu vou mostrar isso pro meu chefe, onde já se viu, lá, 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 lá. Já tava com aquilo na mão. E não era difícil de mostrar por A mais B que eu tava certa. Mas aquilo ficou no meu coração. Quando veio de repente, eu deixo uma fresta, né? A hora que você cala a mente, quando você cala a boca, que a coisa vem. Uma fresta na minha mente aberta e veio a informação bem assim, isso não vai impactar o teu resultado, né? Porque para mim era claro que ela estava com o mesmo resultado dela e ela queria jogar para baixo do tapete. E eu fui falar com ela diretamente. Eu falei, nossa, essa situação assim é sensada. Ela é um caso assim, mas ai, daqui a pouco resolve, né? Eu entendi que daqui a pouco era pro outro mês. Aí eu falei, obrigada, obrigada. E eu falei para ela, na verdade, o caso não é meu. A cliente mencionou meu nome porque ela recebeu um e-mail e isso é natural. Ela acabou usando isso como barganha, né? Ela estava barganhando. Eu falei só para deixar claro que foi injusto. Eu falei, mas eu vou pegar o caso. E foi. É, mas isso foi depois da informação que eu recebi. A informação que eu recebi de que isso não ia impactar no resultado. Fiquei muito calma, conversei com ela de forma muito calma. Eu menti, eu fiz de conta que não entendi a jogada que ela fez, né? A jogada de xadrez que ela fez. E deixei pra lá. Enfim, esqueci dessa história, comecei a resolver o problema e vai. Durante a semana eu comecei a receber informações, eu nem lembrando do caso, gente. Eu comecei primeiro a ver um vídeo do Joel Goldschmidt, não é dele, mas assim, é da inspiração dele, na qual ele explica aquela parte da Bíblia que diz: não vos, não resista ao mal, não resistais ao perverso, uma coisa assim. É tão lindo. Mateus 5,39. Eu, porém, os digo que não resistais ao mal, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe a outra. Se alguém quer levar a tua capa, dá também a manta. Aí que eu fui entender essa frase, porque todo mundo falava, vai, dá uma face e uma outra. Existem leis que atuam aqui nesse universo manifestado. E essas leis, elas acontecem de acordo com as leis da natureza. Existe uma lei que está acima dessas leis, né? Que é a lei, quando você está conectado à espiritualidade, Jesus Cristo, na verdade, ele estava acima das leis, por isso que ele era capaz de alterar a matéria. Ele conseguia transformar água em vinho, ele conseguia fazer a multiplicação dos pães, porque ele estava acima das leis. As leis dizem que a água não se transforma em vinho, mas ele está acima da lei. Então, teve uma outra fase, uma outra passagem da Bíblia também que ele fala assim, quando chegam os soldados para
atacar Jesus e os apóstolos, os discípulos de Jesus vão pegar a espada, ele fala, não, quem com ferro fere será ferido, não resistais ao perverso. Novamente ele fala, não reaja a essas situações. São situações manifestadas do mundo material. Isso não tem poder sobre mim. Dizendo que se você se coloca acima dessas situações, dessas questões, o mundo material se resolve por si só. Existe alguém que intercede por você. Você não pode mais. Claro que você vai se defender, claro que você não vai se pôr numa posição de, de vítima, né? Mas você tem que entender que se coloque acima dessa situação. Não fique rancorosa, não fique com medo, não fique com raiva, porque você está conectado a uma outra situação. Quem fala isso no Curso em Milagres tem uma das lições que ele fala: quando me defendo, sou atacado. Então, assim, a questão é ser inocente. Aconteceu essa situação, você sabe o que aconteceu. Defenda-se na medida do possível, mas não se magoe, não se machuque por isso. Tem várias frases no Curso Milagre, no 100, que fala sobre isso. Por exemplo, o mundo, o que diz? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Quando você dá significado às coisas que acontecem a você, às pessoas que te maltratam, às pessoas que são injustas com você, quando você dá muito significado disso, você está dando significado a algo que é irreal. Nada que é irreal existe, então não dê significado para isso. E nada que é real pode ser ameaçado. O que é real? A tua conexão com o divino, isso é real. Isso não pode ser ameaçado nunca, de forma nenhuma. Por isso que Jesus Cristo falava, não, pode me crucificar, não tem problema. Nada que é real pode ser ameaçado. A pessoa que eu sou de verdade, ela nunca vai sofrer. Ela é real. O mundo da percepção, por outro lado, é um mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação e não em fatos. O que a percepção vê, ouve, parece ser real, porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo isso. Quando você sofre uma injustiça, um preconceito, uma ameaça, você que dá significado para isso. Se você está conectado a algo divino, a algo maior, você não sente os efeitos. Não, sabe aquela raiva que eu estava sentindo? Onde já se viu? Não existiria, porque eu não estaria. A percepção da situação é minha, eu que dou vazão a isso. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque não é real. Nada que é real pode ser ameaçado. Ai, gente, é tão lindo isso. Outra frase também, outra página que diz sobre isso. Nada pode prevalecer contra o Filho de Deus que entrega o seu Espírito nas mãos do Pai. Quando você tem essa segurança, essa confiança, nada pode prevalecer sobre você. Compreendendo a lição da expiação, expiação é quando você se coloca a serviço do Espírito Santo. Eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz: quando ele se manifestar, quando o Espírito Santo se manifestar em você, seremos semelhantes a ele com E maiúsculo, ele, o Jesus, o Deus, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, as coisas acontecem por si só, as informações vêm a você por si só, porque você está conectado, você pediu ajuda. Não tenha medo, não tenha medo que te batam na face, não tenha medo de ser injustiçado. Isso é só uma ilusão. Tem mais um aqui que eu anotei, de outra página 57 do meu livro texto do Curso em Milagres. O ego não pode fazer escolha devido à natureza da sua origem. O ego não pode fazer escolhas devido à natureza da sua origem. Qual que é a natureza da origem do ego? A mente, a gente que criou o ego. Essa é a serpente que se fala no Adão e Eva. Foi uma criação nossa. Então, ele não pode fazer nada por causa da origem dele. É mental, é bobagem, é criação. Tu podes fazer a escolha certa devido à natureza da tua, a sua natureza, a origem da sua natureza qual é?
é Deus. Você veio de Deus e volta para Deus. Enquanto você está preso ao ego, você está preso a algo que não existe. Ai, gente, que isso não é a coisa mais linda. Inclusive, o curso em milagres, tô no último capítulo já, comecei o 31. O 30 também, o capítulo 30 é lindo. Eu vou começar a ler tudo de novo, o curso em milagres, e eu vou fazer vídeos de cada capítulo, falando as minhas observações de cada capítulo. Porque primeiro vai ajudar a gente a trocar ideias, né, trocar opiniões quanto ao curso, e também às vezes a pessoa lê e não entendeu muito, acaba dando uma opinião, uma segunda opinião. Igual a professora Lucilena Galvão fala, se você for, quando ela ensina, quando ela lê um livro e repassa, ela repassa com a interpretação dela. Porque se for para a pessoa ler só o que está na didática, a pessoa faz isso sozinha. E eu também tenho isso, então eu vou ler, eu vou passar a minha interpretação. Falando dessa questão de não se deixe levar pelo mal, pelas coisas do mundo, pelas injustiças, as pequenas injustiças que acontecem com a gente e acabam minando a nossa mente. A professora Lucilena Galvão tem uma historinha que é bem assim, que inclusive tem a ver com a lei do ritmo do Carvalho. A lei do ritmo do Carvalho, ela fala, tudo tem fluxo e refluxo. Tudo aqui. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Tudo está em movimento. Essa é uma lei da natureza. A lei da natureza está abaixo das leis de Deus. Então, teve uma passagem da Bíblia, né? Que era das vacas gordas lá, eles tiveram 7 anos de farturas, depois 7 anos exatamente 7 anos de escravidão, de miséria. E é uma lei do ritmo, é uma lei da natureza. Para você quebrar, no próprio livro fala, 123, a página do Caibalion, para essa lei do pêndulo, que é uma lei da natureza, a lei do ritmo, você está acima dela, você não deixar que ela se manifeste, você não ser afetado por uma lei manifestada aqui no reino material, você tem o ritmo é neutralizado pela aplicação da arte da polarização. Ou seja, você se coloca acima. Deixa eu ver se eu consigo achar exatamente a parte que ele fala isso. Os hermetistas ensinam também a lei de neutralização que habilita a pessoa a dominar, em grande parte, a ação do ritmo no conhecimento interior da consciência. Como explicamos no plano superior da consciência, Deus, do mesmo modo, um plano inferior ordinário, as leis da natureza. E o mestre, elevando-se mentalmente ao plano superior, a pessoa que está vivendo a vida aqui se coloca mentalmente superior a esse plano, ao plano manifestado, escapa conscientemente do movimento inferior. A lei mental, você então elevando mentalmente ao plano superior, você escapa dessas leis mentais. Na verdade, é o que Jesus explica. Não resistais ao perverso. Por quê? Porque você está conectado a uma lei superior. Quando você está conectado a essa lei superior, as coisas não te atingem, as coisas não te. Nada pode te atingir a menos que você dê consentimento a isso. Eles precisam da sua aprovação para que isso aconteça. Sobre essa lei, a professora Lucilena Galvão, ela dá um exemplo bem, bem bonitinho, que é o seguinte: quando tem duas crianças brigando por causa de um coelhinho, tem duas crianças brigando por causa de um coelhinho. Se tiver uma terceira pessoa aqui em cima querendo esse coelhinho, vai ter uma briga. Agora, se uma terceira pessoa se colocar como administradora disso, ela vai conseguir amenizar o que está acontecendo. Então, existe um problema entre uma questão humana que a gente está passando, se coloque acima, um passo acima para resolver essa questão. E assim a gente vai aprendendo com os problemas da vida. Bom, falando sobre, para fechar esse vídeo falando dessa experiência que eu tive com a minha colega de trabalho, eu tive um resultado fantástico no final do mês, foi acima do esperado, foi acima dos outros meses. E o resultado dela não foi tão positivo. Ou seja, ela estava desesperada com o resultado dela, então ela tentou resolver dessa forma. Como eu estava tranquila com relação ao trabalho que eu faço, eu sei que uma situaçãozinha dessa ou outra não vai alterar o meu resultado. Eu poderia ter criado um atrito, criado uma situação
incômoda com todo mundo por causa disso e por nada. O meu resultado não foi ela que faz meu resultado e não foi ela jogar aquele trabalho para mim que fez o resultado dela. Então a gente aprende que, sabe, não resistais ao perverso. Se alguém quer tirar a tua manta, dá a túnica. Tá bom, um videozinho rápido. Eu achei que nem ia ter vídeo essa semana, mas como eu tive essa inspiração, eu faço questão. Tomara que vocês tenham gostado. Beijinho, tchau!